Na verdade, vamos voltar um pouquinho antes, aproveitar que a gente está com alguém aqui que entende de direito. Qual que seria o erro que o Alexandre de Moraes fez? Qual que é a alegação que o Trump Media Group estaria fazendo E o contra Rumble, o né? Alexandre de Moraes? Isso, e o Rumble, né? Estaria fazendo contra o Alexandre de Moraes. Ô Max, você falou, né? Qual que é o erro do Alexandre de Moraes? A gente precisa escrever uma enciclopédia, né? Para explicar quais os erros. Eu afirmo uma coisa para todos que estão nos assistindo. Isso que nós estamos vivendo, juridicamente falando, é a maior aberração jurídica da história do mundo civilizado. Afirmo isso para vocês. Afirmo também, como advogado, e não tenho medo de dizer, e desafio qualquer jurista a dizer o contrário, não há lei nesse país que sustente minimamente o que nós estamos vivendo. Então deixo isso já bem pontuado para tudo que a gente vai conversar daqui para frente. A lei brasileira tem regras a serem seguidas. A lei americana também tem regras a serem seguidas. E existem tratados para adaptar a união dessas regras. O tratado tem essa finalidade. A minha regra tem que se adaptar à sua e vice-versa. O Brasil tem que se comunicar com os Estados Unidos dentro daquilo que o tratado diz, daquela regra, daquela forma. O processamento, esse processamento contra a pessoa do Alexandre de Moraes, que fique bem claro, o Lacombe bem pontuou, estava ouvindo atentamente aqui, que não é contra a União, não é contra o Estado brasileiro, é uma ação contra a tirania de uma pessoa física, tem os seguintes erros. Primeiro ponto, está violando uma garantia fundamental prevista na primeira emenda americana, que é a liberdade. Então eles estão violando a liberdade. O segundo ponto é que o Alexandre de Moraes, com essas decisões, ele violou o rito que deve seguir entre as comunicações estatais. Ele não seguiu o rito. O que significa isso? A forma. Ele manda e-mail. Ele se comunica, ele dá ordens da forma como ele acha que tem que ser. Então a ação é nesse sentido. Além de se estar violando a Constituição americana, está violando também o tratado que existe para essa comunicação Estado brasileiro, Estado americano. Então a ação tem esse viés. Perfeito, Jeff. Ô, Jeffrey, agora a Ui. gente sabe que o Alexandre de Moraes ele continua subindo a aposta, dobrando É a como vocês aposta. gostam de falar, ele dobra, é. Pois é, agora ele está de novo pedindo que o Rumble estabeleça um representante legal no Brasil. Então, de que maneira isso pode ser também combatido? Porque os juristas que são lá mais ligados às ideias do Alexandre de Moraes, ou aos arbítrios, abusos e ilegalidades que ele promove, estão dizendo, essa historinha desse processo dos Estados Unidos isso não vai dar em nada, isso não tem valor jurídico nenhum, talvez um valor simbólico, porque a gente não tem nada a ver com os Estados Unidos. Então, de que maneira o Alexandre de Moraes pode caminhar para se opor a esse movimento que começou com esse processo? Lacombe, essa não é minha área de atuação, mas quando começou esse papo lá com o X, eu fui me inteirar e conversei com especialistas da área. Eu sou criminalista, então essa não é minha área de atuação, mas eu descobri que, de fato, a legislação brasileira exige que, para que a empresa estrangeira tenha atuação no Brasil, tem que ter um representante. Então não é de toda errada essa exigência. Cadê o representante aqui no Brasil? Então, nesse ponto, não estou passando a mão na cabeça de nenhum ditador, tá? Mas nesse ponto ele até tem uma legislação que ampare essa exigência de eu quero um representante aqui no país. Agora, a forma como ele utiliza as decisões é que violam as regras. Então, sai arbitrando multas do quanto que ele acha que tem que ser, manda deletar contas que ele acha que tem que deletar. Então ele está pecando muito pela forma como ele aplica, inclusive, leis existentes. Há momentos que ele inventa a lei, e quando ele vai aplicar uma lei existente, ele aplica de forma errada. Então é isso que está acontecendo. Por isso eu digo, está tudo errado. Perfeito. E Jeffrey,
Sobre essa questão da AGU ter Esse da assumido a AGU é o defesa. mais absurdo, Max. Esse da AGU é ainda mais Então, eu queria entender bem sobre isso, porque absurdo mesmo. a AGU está tendo que contratar um escritório aqui nos Estados Unidos, um escritório no exterior. Como é que está sendo isso? Não sei se. Ó, vamos entender melhor a função da AGU. Por que existe a AGU? Tá? Por exemplo, cada município tem também o seu advogado. Os municípios se chama PGM, Procuradoria Geral do Município. Tá? O Estado tem a PGE, Procuradoria do Estado. São advogados que defendem os interesses do município e do Estado. A AGU defende o interesse da União. O que significa isso? A AGU tem uma finalidade: proteger também o patrimônio da União. Então a AGU vai atuar em casos que houver risco ao patrimônio da União. Ele tem que defender o erário público, por exemplo. Então, vamos lá. Uma pessoa entra com uma ação contra a União. Ah, eu quero que a União me indenize. Mas é uma situação de fazenda. Ah, a União expropriou minha fazenda, a União tem que devolver meu dinheiro. A AGU vai atuar, porque está defendendo a União num processo. Então, existe um processo judicial. De um lado vai ter o advogado de uma parte, do outro lado o advogado do Brasil. O advogado do Brasil, nesse processo em que o Brasil é réu, não sei entender, é a AGU. Então a AGU vai defender interesses quando o Estado estiver envolvido. Por exemplo, se um juiz ele utiliza do cargo de juiz e dá uma decisão, e essa decisão tem reflexos ao país, pode a AGU intervir em defesa do país. O que eu digo que está errado aqui? Está errado porque essa ação foi contra o Alexandre de Moraes. Essa ação não foi contra o Estado brasileiro. Então, por exemplo, se essa empresa do Trump, falaram que essa empresa, que o Trump tem participação nessa empresa, né? Se a Rumble, né? Se a empresa processa o Brasil, aí eu digo que a AGU está corretíssima em agir. Mas o polo passivo, o réu, o processado, é a pessoa do Alexandre de Moraes. Nesse caso, a nossa lei maior, que é a Constituição da República, diz o seguinte: o agente público deve ser impessoal. O que é impessoal? Jamais pode defender alguém. Então, quando a AGU está defendendo alguém, isso está errado. Isso é improbidade administrativa, Max. Uau. Eu digo para vocês, tá? Sem medo de errar. Essa ação da AGU defendendo o Lula, defendendo o Haddad, perseguindo pessoas, agora defendendo o CPF do Alexandre de Moraes, isso é improbidade administrativa em 2 pontos. Primeiro, violação da impessoalidade. Previsão da lei. Isso aqui que eu estou falando é lei. Então, violou a impessoalidade e também o erário, porque isso está custando. Então, a AGU, olha que absurdo. A AGU, que tem a função primeira de defender o erário, ou seja, defender o dinheiro público, vamos falar assim. A AGU, que tem a missão de defender o dinheiro público, está gastando de forma errada o dinheiro público para defender o Alexandre de Moraes. É isso.